Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os dois processos de diferenciação celular, mitose e meiose. Você quer aprender sobre esse tema e muito mais do mundo da anatomia e da necrópsia? Então já se inscreve no canal, já curta esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo que vem aí pela frente. O crescimento e o desenvolvimento de cada organismo dependem em grande parte da multiplicação, do crescimento e da diferenciação de suas células, começando com o zigoto. As formas com reprodução sexuada também dependem, na maioria dos casos, diretamente da divisão celular para a formação das células sexuais ou gametas. A divisão das células nucleadas consiste de duas atividades distintas, mas integradas. A divisão do núcleo, que é chamada de, e a do citoplasma, que é chamada de. Então, eu tenho aqui, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Mitose e meiose, alternativa A. B, cariocinese e citocinese. C, cinetócoro e centrômero. D, placa celular e lamela. E prófase e anáfase. Bom, para a gente responder essa pergunta, que é bem simples, o próprio contexto, a própria pergunta já nos ajuda bastante isso, né? Porque está falando o seguinte aqui, a divisão de células nucleadas, duas atividades distintas, a divisão do núcleo e a divisão do citoplasma. Primeira coisa, como é chamado o núcleo? O núcleo, ele também pode ser chamado de carioteca. Então, núcleo, a membrana nuclear, né, que envolve o núcleo, também pode ser chamado de carioteca. Então, a carioteca, quando eu tenho uma divisão da carioteca, eu tenho a chamada cariocinese. Olha só, o próprio nome já nos informa isso. Então, a cariocinese é a divisão da carioteca. E a divisão do citoplasma só pode ser o quê? A citocinese. Então, cariocinese, divisão da carioteca, e citocinese, a divisão do citoplasma. Então, eu tenho aqui dois exemplos que nos mostram essa imagem. Está mostrando exatamente a divisão do núcleo, né? Então, a gente tem aqui a divisão do núcleo, é uma representação muito didática da cariocinese, e essa daqui é a representação, o esquema da citocinese. Então, veja que o núcleo já foi dividido, tá certo? Já foi para um lado e para o outro, e aí vem esse anel contrátil e corta essa célula, separando ela em duas células filhas exatamente iguais. Ponto importante para a gente falar, a citocinese, para que aconteça esse anel contrátil aqui, são as famosas proteínas, a quitina e miosina, que fazem isso. E fazem isso de fora para dentro, da periferia para dentro. Então, a actina e a miosina, que são as proteínas, elas têm uma força centrípeta. O que é uma força centrípeta? Ela é de fora para dentro. Ela vai fazendo o que a gente chama de estrangulamento do citoplasma. Então, estrangular o citoplasma é vir de fora para dentro para poder fazer essa divisão. Não é a mesma coisa que acontece, por exemplo, numa célula vegetal, que a força é centrífuga, é de dentro para fora. Mas não vem ao caso porque a gente está estudando a célula humana, a célula eucarionte. Então, saibam disso. A força, ela vem através da famosa actina e miosina, a mesma actina e miosina que é usada na contração muscular, na fisiologia da contração muscular, e essa força vem de fora para
dentro, tá certo? A cariocinese, ela ocorre na última fase da mitose, tá? No momento que essa célula aqui, diploide, ela está originando o quê? Duas células exatamente iguais, que são chamadas de células filhas. Mesma quantidade de cromossomos e geneticamente idênticas, iguais, tá certo? Então, enquanto a cariocinese divide o núcleo em dois, a citocinese termina esse processo cortando e separando essas células, tá certo? Então, fica aí a informação para vocês. Ficou com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários e curta esse vídeo para que ele consiga chegar a mais pessoas, mais estudantes de anatomia, Brasil afora.